Se eu que tô tão incomodada, se é o meu marido, se é a minha amiga, se é você, por que a culpa é dela? Oi, gente, mais um encontro nosso. A gente tentou fazer uma live essa semana para falar um pouco sobre a expectativa, né, versus a realidade aí desse mundo materno e trazer um pouco a ideia de que mulher nasce para ser mãe, né? E nas nossas discussões a gente trouxe muito, desde a última live, essa que a gente fez, mas que foi interrompida em diversos momentos pela conexão mesmo aí, por falhas no sistema, do impacto, né, do nosso papel diante da sociedade, de ocupar determinados lugares. E assim, não tenho como nesse momento não me sentir obrigada, né, acho que eu, a Débora, a Nina, diante do trabalho que a gente realiza, a falar um pouco sobre a ocorrência na qual a menina foi notificada via um conselho de mulheres do prédio sobre a maneira inapropriada dela se vestir. E um dos grandes argumentos aí era que os casais do prédio estavam se sentindo constrangidos diante daquelas vestimentas. O que acontece aí quando eu não consigo, né, me colocar no lugar de maneira não acolhedora e não julgadora da postura, do comportamento, né, da maneira com a qual o outro se apresenta para o mundo? O que de fato me incomoda tanto na roupa do outro, na fala do outro, no comportamento do outro? E é engraçado, né, porque eu, a minha amiga, o meu marido, né, eu tô me apresentando aí, esses casais colocados, né, numa posição de incômodo diante da roupa do outro, diante da roupa dessa mulher. Se eu que tô tão incomodada, se é o meu marido, se é a minha amiga, se é você, por que a culpa é dela? Existe uma cultura tão enraizada que faz com que a gente não reflita sobre as nossas próprias posturas, né? E aí a culpa é sempre dessa mulher, porque vestiu uma roupa inadequada, porque teve um comportamento também inadequado, porque se portou de maneira promíscua, né, porque é fofoqueira, vulgar. O que eu quero dizer com isso, né? Quando eu trago o meu incômodo diante de um comportamento ou da falta de um comportamento que eu achava que seria mais adequado, de uma roupa, de uma postura, de uma outra mulher, eu tô falando de quem? Que incômodo que é esse que permeia a minha pessoa? Nenhuma de nós está livre deste julgamento. O meu incômodo diante do comportamento dessa mulher, da roupa dessa mulher, tá falando dela ou tá falando de mim? É importante que a gente reflita, né, sobre a nossa postura diante do olhar do outro. E esse outro aí, diante dessa situação que eu trouxe hoje, tem a ver com uma outra mulher. É importante que a gente consiga, de fato, entrar em contato e reconhecer que isso não tem a ver com ela. Isso tem a ver comigo. Isso tem a ver com você que se incomodou. Na nossa live a gente até trouxe isso, né? No fundo é isso que a sociedade espera. Que a gente se afaste, que a gente se torne rival, que a gente se separe. E isso não protege a nenhuma de nós. Muito pelo contrário. Tudo isso que eu acompanhei hoje diante dessa reportagem me remeteu a uma lembrança de um vídeo que eu acompanhei, né? Eu tava passando um carnaval em Salvador, a gente é de lá, sempre passa por lá, e era uma situação onde uma menina, ela tinha bebido bastante, dava pra ver no vídeo que ela tava mais embriagada, e ela foi tirando as partes da roupa dela até ela ficar completamente despida, né? E as pessoas ao redor, imagine uma cena dessa no carnaval em Salvador, lotado de gente, todo mundo, e ela dançava e bebia e tirava todas as peças ali, né, que ela estava usando, até ela ficar completamente sem roupa. E as pessoas olhando,
como se nada tivesse acontecendo, fazendo comentários, chacota e alguém filmando essa cena como se, né, para isso jogar nas redes sociais e ainda desmoralizar, colocá-la ali numa condição de exposta e ridícula, né? E eu me lembro que quando eu comecei a assistir esse vídeo, aquilo me incomodou bastante. Eu falei, nossa, por vezes eu não vou dar conta de terminar de assistir. Mas eu vi o vídeo todo. E eu confesso que o que me vinha para fazer com que, inclusive, eu desse conta de assistir, era uma pergunta que não me saía da cabeça. Eu assistia e ficava me perguntando, por que essas pessoas que estão aí, todas assistindo essa cena, não a acolheram? Não foram catando ali as roupas dela? Por que que ninguém pegou e tentou cobri-la? Por que que ninguém tirou ela daquela situação vexatória? Então, acho que era impossível não trazer, né, esse relato aí dessa situação que aconteceu hoje. Confesso que o dia hoje foi repleto de muitas demandas, mas isso me mobilizou bastante. Não tinha como me eximir, né? Eu acho que, assim, eu falo em nome meu, da Débora e da Nina, desses relatos que eu trouxe, né? Mas, e aí, o que me vem aí, que eu fiquei muito incomodada, é me perguntando, onde que tá essa tal sororidade? Que muitas vezes a gente canta aí aos quatro ventos, né? Tem tanta coisa acontecendo que, né, no nosso país, no nosso mundo, relatos que me chegam à clínica todo dia e que eu fico, algumas vezes eu já me peguei pensando assim, acho que nada mais me choca. Mas confesso que fiquei bastante assustada em me ver aí lendo e refletindo, né? Acho que sobre esse incômodo da realidade de um conselho de mulheres em Brasília que quer definir o tipo de roupa que é apropriado pra mim, pra você. O que é isso, né? Que lugar que é esse que a gente chegou, né? Acho que de fato essa revolução, né, e essa mudança só vai acontecer quando eu conseguir olhar pra mim, cuidar de mim, me acolher, responder por mim mesma, acolher minhas dores, minhas vulnerabilidades, aceitando inclusive as minhas imperfeições. Isso serve pra mim, mas serve pra você também, né? Ela vai acontecer também quando eu e você assumirmos as nossas próprias responsabilidades afetivas. Pois é somente assim que eu e você vamos conseguir, vamos poder nos acolher, não nos julgar e estar de fato próximas por meio de laços que nos unam, que nos salvam, não por aqueles que nos aprisionam. Acho que é isso. Grande beijo, até semana que vem.